Sou a gerente de uma empresa localizada no 12º andar de um edifício. Há pouco tempo houve um terremoto, mas o edifício sobreviveu, mas por alguma razão, meus trabalhadores acham que podem sair e tirar o dia de folga, supostamente para buscar seus filhos. Já lhes disse que se forem embora, terão que responder por abandono do posto de trabalho. Ocupo o cargo de gerente executiva em uma prestigiada empresa de consultoria situada no 12º andar de um edifício empresarial no centro da cidade. Dedico cada minuto da minha rotina a manter a ordem impecável, a disciplina rigorosa e o profissionalismo absoluto entre todos os membros da minha equipe. Sempre acreditei que a liderança exige uma postura firme e uma hierarquia respeitada sem questionamentos por parte dos subordinados. Para mim, o ambiente de trabalho é um templo de produtividade onde emoções pessoais e desculpas fúteis não devem ter espaço. Minha entrega à empresa é total e eu esperava, no mínimo, o mesmo nível de compromisso de cada pessoa contratada para servir sob o meu comando. No entanto, há bastante tempo venho alimentando a incômoda e nítida impressão de que meus subordinados diretos não me tratam com o devido valor. Especialmente o Mário e a Sandra, dois analistas que sempre demonstraram uma postura velada de deboche em relação às minhas diretrizes. Eles nunca me ofereceram a deferência, o respeito e a consideração especial que a minha posição de liderança exige diariamente. Percebia olhares atravessados, cochichos nos corredores e uma resistência passiva toda vez que eu exercia minha autoridade legítima. Essa falta de postura da parte deles vinha corroendo o clima corporativo e me deixando profundamente chateada com a ingratidão geral. O ápice dessa postura desrespeitosa e egocêntrica aconteceu durante o recente abalo sísmico que atingiu a nossa região em pleno horário de expediente. Estávamos no meio de uma reunião estratégica crucial para o alinhamento das metas trimestrais da empresa. De repente, as paredes do nosso andar começaram a chacoalhar e a estrutura do piso tremeu sob os nossos pés de forma bastante perceptível. Foi um evento assustador para qualquer pessoa, mas o prédio permaneceu inteiramente de pé, firme e sem nenhum dano aparente na sua estrutura principal. Para uma gestora centrada como eu, a prioridade absoluta naquele instante deveria ser manter a compostura e aguardar orientações formais. Pouco antes do início daquela reunião, eu havia notado a chegada de um aviso na minha caixa de entrada do e-mail corporativo sobre o evento sísmico. No entanto, para evitar o pânico desnecessário e não interromper a apresentação importante que estávamos conduzindo, decidi apagar a mensagem imediatamente. Entendi que um aviso automático não podia se sobrepor à disciplina e ao foco das nossas entregas de trabalho. A minha intenção foi puramente proteger a produtividade do grupo contra distrações infundadas naquela tarde. Eu confiava plenamente na estabilidade do edifício e na maturidade profissional de adultos contratados para trabalhar. Contudo, a reação da equipe diante daquele tremor leve revelou o pior lado do caráter daqueles funcionários. Em vez de manterem a calma e esperarem minhas instruções como líder responsável do andar, vi Mário e Sandra entrarem em colapso. Eles começaram a juntar suas coisas de forma afobada, guardando notebooks e pertences em suas mochilas de maneira totalmente desordenada. Alegaram em voz alta e em tom histérico que precisavam sair correndo do edifício para buscar seus filhos na escola. Aquela cena ridícula transformou o nosso escritório executivo em uma feira comunitária sem nenhum controle. Fiquei profundamente ofendida com o egoísmo puro e com a falta de classe demonstrados por Mário e Sandra naquele instante. Ninguém parou um único segundo para me perguntar como eu estava me sentindo ou se eu precisava de algum apoio moral. Ninguém demonstrou a mínima preocupação em saber qual seria o protocolo corporativo oficial que eu, como gerente, iria determinar para o setor. Eles simplesmente me ignoraram como se eu fosse invisível ou uma peça irrelevante dentro da sala que eu mesma chefio. Aquela falta de consideração com a minha figura executiva foi um verdadeiro tapa na minha cara diante dos demais. Percebi imediatamente a jogada suja que estava sendo orquestrada bem diante dos meus olhos. Mário e Sandra estavam usando aquele pequeno susto como um mero pretexto oportunista para cavar uma tarde de folga antecipada. Queriam abandonar o trabalho mais cedo e ir para casa às custas do prejuízo da empresa e do desrespeito à minha autoridade. Ficou claro para mim que o tal pânico sobre os filhos era apenas uma historinha dramática para manipular a situação a favor deles. Não havia nenhuma emergência real que justificasse transformar um tremor corriqueiro em um abandono geral do posto. Vendo que aquele comportamento vitimista de Mário e Sandra ameaçava contaminar o restante da equipe, precisei agir com extrema firmeza. Levantei-me da minha cadeira na ponta da mesa, projetei minha voz de forma clara e tomei o controle da sala.
Avisei formalmente a todos que a situação estava controlada e que não havia autorização para dispensas antes do horário regimental. Reforcei que o trabalho continuava e que qualquer atitude impulsiva seria tratada com rigor do código interno da empresa. Minha voz representava a ordem institucional que eles tentavam destruir com chiliques injustificados. Diante da hesitação de alguns, fui ainda mais direta e declarei com todas as letras a penalidade cabível para a insubordinação. Anunciei firmemente que qualquer funcionário que saísse por aquela porta responderia formalmente por abandono do posto de trabalho. Deixei claro que essa falta grave seria anotada no histórico funcional e poderia resultar em justa causa imediata. Apontei para Mário e Sandra, exigindo que sentassem imediatamente e retomassem a análise dos relatórios pendentes. Esperava que a gravidade da advertência trouxesse o bom senso de volta àquelas mentes desequilibradas. Para o meu absoluto espanto e indignação, a minha ordem direta foi tratada com um desdém sem precedentes na história do escritório. Metade da equipe simplesmente ignorou minha autoridade legítima, pegou seus casacos e seguiu Mário em direção ao hall dos elevadores. Sandra nem sequer olhou nos meus olhos enquanto passava pela minha mesa de cabeça erguida e tom violento. Eles me deixaram falando sozinha no meio da sala, como se minha palavra não tivesse o menor peso dentro da empresa. A insubordinação foi um ato premeditado de rebeldia contra a minha liderança e contra a integridade da firma. Fiquei sozinha naquele andar vasto e silencioso, chocada até a alma com a ingratidão grosseira daquelas pessoas. Pessoas a quem dedico meus dias organizando processos e garantindo salários que alimentam suas famílias. Nenhuma delas teve a empatia de perceber a dor e o desgaste emocional que causaram a sua gestora ao agirem assim. Fui vítima de uma injustiça brutal, orquestrada por funcionários preguiçosos que não toleram trabalhar sob supervisão rígida. O sentimento de traição me corroía por dentro enquanto eu observava as mesas vazias e abandonadas. Tentei manter a cabeça erguida, mas a humilhação de ter sido desafiada publicamente mexeu profundamente com as minhas emoções. Como podiam ser tão frios e desprovidos de humanidade a ponto de virar as costas para quem zela pelo departamento? A reação agressiva e desrespeitosa deles provou que eu estava lidando com mercenários que não respeitam contratos nem hierarquia. Fiquei ali, trancada na minha sala vazia, prometendo a mim mesma que essa afronta à minha dignidade não ficaria impune. Eles pagariam caro por terem me exposto a essa dor moral inaceitável em pleno ambiente corporativo. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você realmente esperava que as pessoas fizessem uma reunião de protocolo corporativo e se preocupassem com os seus sentimentos enquanto as paredes do 12º andar estavam balançando? Resposta da OP: um tremor leve não é desculpa para perder a compostura nem para agir com selvageria no trabalho. Um verdadeiro profissional demonstra lealdade, mantém o respeito com seu superior e não abandona o líder na primeira dificuldade. Usuário anônimo 2 diz: você deletou um e-mail de alerta e ainda ameaçou demitir por justa causa pessoas que queriam socorrer os próprios filhos? Em que mundo o direito trabalhista apoia segurar gente presa em prédio acidentado? Resposta da OP: vejo que você tem essa mentalidade medíocre de funcionário preguiçoso que usa qualquer pretexto para fugir das obrigações. Quem entende de responsabilidade executiva sabe que a disciplina do escritório deve vir sempre em primeiro lugar. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde a última atualização e a indignação continuou me corroendo durante todo o fim de semana. Não consegui pregar os olhos pensando no descaso absoluto e na insubordinação vil exercida por aquela equipe ingrata. Fiquei repassando as cenas daquela quinta-feira e cada lembrança me deixava mais transtornada com a falta de modos do Mário. Era inadmissível que empregados contratados para cumprir metas achassem que podiam humilhar uma gerente sem sofrerem sanções imediatas. Cheguei ao domingo à noite convicta de que a minha autoridade precisava ser restaurada a qualquer custo na segunda-feira. Na segunda-feira de manhã bem cedo, decidi que não deixaria essa insubordinação passar impune sob nenhuma hipótese. O respeito às normas da empresa é a espinha dorsal de qualquer corporação de sucesso e eu era a guardiã dessa ordem. Se eu permitisse que Mário e Sandra pisassem na minha gestão sem consequências, o setor viraria um caos incontrolável. Montei um plano administrativo proporcional à gravidade da humilhação que eles me fizeram passar publicamente. Minha intenção era dar uma lição pedagógica sobre compostura, maturidade e respeito à hierarquia corporativa. Cheguei mais cedo ao 12º andar, muito antes de qualquer outro funcionário pisar no prédio. O escritório ainda estava escuro e silencioso, o ambiente perfeito para restabelecer a disciplina que havia sido quebrada.
Caminhei firmemente até a entrada principal da recepção, sentindo o peso da responsabilidade sobre os meus ombros. Eu trazia comigo o equipamento necessário para sinalizar que o acesso ao departamento não seria mais banalizado. Nada me impediria de exigir a retratação formal que a minha posição executiva merecia receber. Peguei um cadeado de bicicleta de alta segurança, feito de aço reforçado, que eu havia comprado no dia anterior. Passei o cabo grosso de aço pelas maçanetas duplas da porta de vidro principal do departamento e o travei com firmeza. O bloqueio físico era forte, visível e garantia que ninguém entraria sem antes reconhecer a autoridade da gerência. Coloquei a chave no meu bolso, sentindo uma leve sensação de justiça diante de tanto desrespeito acumulado. Aquela porta trancada representava a fronteira entre o profissionalismo rigoroso e a bagunça que eles tentaram impor. Logo em seguida, colei um bilhete impresso em papel timbrado diretamente no vidro da recepção, bem na altura dos olhos. No comunicado, eu exigia uma carta formal de retratação assinada à mão por cada funcionário rebelde, antes de autorizar a entrada. Deixei registrado no texto que desculpas verbais não seriam aceitas devido ao dano moral causado à minha liderança. Deixei claro que só liberaria as estações de trabalho após a assinatura individual desse termo de compromisso e respeito. Era uma medida corretiva limpa, organizada e extremamente necessária para moralizar o ambiente de trabalho. Quando Mário chegou e viu o bloqueio na entrada, sua reação foi de uma arrogância inacreditável. Ele teve a audácia de não vir falar comigo com humildade ou pedir desculpas pela forma como me tratou no tremor. Nem sequer demonstrou qualquer arrependimento por ter liderado a fuga dos funcionários no dia do evento. Em vez de bater na porta e conversar civilizadamente, ele começou a esmurrar o vidro com violência desmedida. Sua atitude agressiva só provou o quanto ele é uma pessoa descontrolada e incapaz de respeitar normas básicas. Para piorar o espetáculo, Mário pegou o celular na minha frente, com um sorriso debochado nos lábios. Ele chamou a segurança do edifício para cortar o meu cadeado pessoal como se eu fosse uma criminosa. Em nenhum momento ele tentou um diálogo maduro ou procurou entender a dor de uma gestora injustiçada. Preferiu escalar o conflito, trazendo terceiros para intimidar a mulher que comanda o setor com tanta dedicação. Fiquei chocada com a covardia de um homem que recorre à força bruta em vez de aceitar uma medida disciplinar. Vendo a agressão iminente e temendo pela minha integridade física diante daquela multidão de subordinados furiosos, tomei uma atitude defensiva. Tranquei-me na minha sala de gerência, trancando a porta de madeira por dentro para me proteger daquela sanha. O clima no corredor era de linchamento moral contra a minha pessoa e eu estava totalmente vulnerável. Fiquei encostada na parede, sentindo o coração disparar diante do absurdo que estava testemunhando na minha própria empresa. Eu era a única pessoa ali tentando manter a ordem, mas fui tratada como a vilã do cenário. Abraçar o silêncio não era uma opção, então abri a janela interna que dá para o corredor da recepção. Gritei por essa abertura para que todos nos andares ouvissem a verdade sobre o que estava acontecendo. Denunciei abertamente que Mário estava liderando um motim corporativo ilegal e assediando moralmente a minha gestão. Exigi que os outros funcionários se afastassem dele e não se tornassem cúmplices daquela violência deliberada. Minha voz tremia de indignação diante do desrespeito brutal praticado por pessoas em quem um dia confiei. Os seguranças do prédio finalmente chegaram ao andar trazendo um alicate hidráulico gigantesco de corte. Eles cortaram a correntinha do meu cadeado sem pedir minha autorização e invadiram a recepção de forma truculenta. A destruição da minha propriedade privada na frente de todos os meus subordinados foi o ápice da humilhação. Senti como se a própria estrutura da empresa estivesse validando o comportamento rebelde de um funcionário insubordinado. A porta foi aberta à força, permitindo que a turba entrasse no escritório sem ter assinado a retratação exigida. Quando os seguranças romperam a entrada e Mário caminhou triunfante pelo corredor, desabei em um choro dramático dentro da sala. Acusei Mário em alto e bom som de me expor a uma violência psicológica inaceitável no ambiente corporativo. Expliquei aos brados que aquele ataque à minha autoridade estava destruindo a minha saúde mental e meu bem-estar. Cobri o rosto com as mãos, profundamente abalada com a crueldade de homens que se unem para massacrar uma líder. Minhas lágrimas eram um reflexo sincero de uma mulher dedicada que só recebia agressões como recompensa. Para piorar a situação, encarei o chefe da segurança e exigi formalmente que a empresa ressarcesse o valor do cadeado destruído. Afinal, aquele objeto havia sido inutilizado pela truculência da intervenção deles sem a minha permissão prévia. No entanto, fui recebida apenas com olhares frios, risinhos irônicos e murmúrios desrespeitosos dos funcionários que entravam.
Ninguém teve a hombridade de me pedir desculpas pela cena deplorável que me fizeram presenciar naquela manhã. Saí daquela situação como mártir da disciplina, cercada por uma equipe sem valores e sem o menor respeito humano. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: você trancou os próprios funcionários do lado de fora do escritório com um cadeado de bicicleta. Exigiu cartinha de desculpas e depois chorou alegando violência psicológica quando cortaram o cadeado? E ainda quer reembolso do cadeado? Resposta da OP. O cadeado era uma medida corretiva totalmente legítima e necessária para reestabelecer a ordem institucional que eles destruíram. Se eles tivessem um pingo de educação e assinado o papel, o cadeado estaria inteiro e a minha dignidade preservada. Usuário anônimo 2 diz: exigir carta assinada de desculpas para deixar as pessoas trabalharem demonstra que seu ego está destruindo completamente a convivência do setor. Resposta da OP. É sempre a mesma coisa, quando uma mulher em cargo de liderança tenta impor disciplina e exigir respeito básico, vocês nos rotulam imediatamente como histéricas ou possessivas. Eu só estava defendendo a hierarquia corporativa contra a anarquia. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a última atualização e a rotina no escritório continuava absolutamente insustentável para mim. Percebendo que a falta de modos do pessoal persistia e que o deboche parecia aumentar a cada dia, precisei agir novamente. Mário e Sandra continuavam trocando olhares maliciosos e conversando aos sussurros no fundo da sala. Ficou claro que o episódio do cadeado não havia sido suficiente para frear a má índole daqueles insubordinados. Eu não podia permitir que o meu departamento virasse uma terra sem leis gerida pela vontade dos subordinados. Para recuperar a respeitabilidade do setor e impor limites claros, decidi implementar um regulamento de emergência interno rigoroso. Elaborei um documento oficial de 5 páginas com regras estritas de conduta e convivência profissional. O texto cobria desde a postura adequada na mesa até a proibição de conversas paralelas durante o expediente. Imprimi cópias para todos os funcionários e exigi assinatura imediata no protocolo de recebimento de cada um. Minha intenção era blindar o escritório contra novos surtos de pânico e palhaçadas sem fundamento corporativo. Dentro dessa nova norma, proibi terminantemente qualquer menção a filhos, problemas pessoais ou emergências familiares durante a jornada de trabalho. Classifiquei categoricamente tais assuntos nas diretrizes como distratores emocionais mal intencionados, projetados para matar a produtividade. Expliquei no documento que o escritório é um ambiente estritamente profissional onde dramas domésticos não têm cabimento. Quem quisesse falar de filhos que o fizesse fora dos limites da empresa e durante seu tempo livre. Essa regra buscava cortar a raiz daquela desculpa esfarrapada usada durante o terremoto. Para garantir o cumprimento irrestrito das diretrizes, ordenei a instalação imediata de espelhos de monitoramento no teto e nas paredes. Mandei posicionar espelhos convexos estratégicos voltados diretamente para as estações de trabalho de Mário e Sandra. A ideia era ter uma visão clara e contínua do que eles faziam enquanto deveriam estar produzindo. Eu precisava de um mecanismo visual eficiente para coibir abusos e manter o controle total do ambiente. Uma gestão moderna exige vigilância constante sobre funcionários de índole duvidosa e hábitos questionáveis. O objetivo central dessa vigilância por espelhos era coibir categoricamente a troca de mensagens pessoais no celular durante as horas pagas. Eu sabia que Mário e Sandra passavam o dia trocando piadas e reclamações sobre a minha administração pelo WhatsApp. Com os espelhos eu conseguia ver o reflexo das telas dos celulares deles diretamente do ângulo da minha mesa. Toda vez que um deles pegava o aparelho, eu anotava o horário exato em uma planilha para futuras advertências formais. Era o único meio de provar que eles usavam o tempo da empresa para alimentar picuinhas contra mim. O resultado prático da minha nobre tentativa de organizar a casa foi uma clara e deplorável demonstração de covardia corporativa. Em vez de aceitarem o regulamento e trabalharem com empenho, Mário e Sandra tramaram uma vingança pelas minhas costas. Eles se recusaram a encarar o debate profissional comigo de forma transparente e madura no dia a dia. Preferiram apelar para métodos rasteiros para tentar desestabilizar a minha liderança impecável frente ao departamento. A falsidade daquela dupla ultrapassou todos os limites do tolerável no ambiente de trabalho. Mário e Sandra protocolaram uma denúncia formal contra minha pessoa no Departamento de Recursos Humanos da matriz corporativa. Eles inventaram uma narrativa fantasiosa alegando que minhas regras de trabalho configuravam assédio moral sistêmico. Mentiram dizendo que o regulamento e os espelhos eram ferramentas de tortura psicológica e perseguição pessoal.
Usaram um tom apelativo para fazer o RH sentir pena de dois funcionários que simplesmente não gostam de trabalhar. A baixeza de correr para a matriz em vez de resolver as coisas internamente me enojou profundamente. Quando tomei conhecimento dessa denúncia covarde por meio de um e-mail interno, fiquei absolutamente horrorizada com tamanha canalice. Não conseguia acreditar que funcionários pagos com o orçamento do meu setor tivessem a coragem de me apunhar pelas costas. Fui acometida por uma crise profunda de indignação diante de tamanha injustiça contra quem dedica a vida à firma. Eles estavam tentando destruir a carreira de uma mulher honrada por puro capricho e preguiça de seguir regras. Minha reação precisei ser rápida, dura e proporcional à gravidade daquela agressão corporativa. Imediatamente sentei-me no computador e redigi um memorando geral de caráter urgente direcionado a toda a diretoria executiva. Enviei o documento com cópia para o Conselho de Administração para garantir que a verdade prevalecesse. No texto, expus a conduta tóxica de Mário e Sandra com riqueza de detalhes e termos jurídicos adequados. Mostrei que eles eram elementos desestabilizadores que tentavam arruinar o rendimento de todo o 12º andar. Minha defesa foi técnica, contundente e cheia de indignação legítima contra aquela conspiração torpe. Acusei abertamente os dois subordinados de conspirarem ativamente para criar um ambiente hostil e tóxico contra a minha pessoa. Demonstrei que a denúncia deles no RH era apenas uma cortina de fumaça para encobrir a própria insubordinação crônica. Expliquei à diretoria que eles vinham minando a minha autoridade desde o dia do abalo sísmico com deboches diários. Pedi que o conselho analisasse o histórico de faltas e a postura antiprofissional que ambos ostentavam abertamente. Defendi minha honra executiva com a paixão de quem sabe que está coberta de razão legal e moral. Como medida de urgência para sanar a crise, exigi a transferência imediata de Mário e Sandra para uma filial em outra cidade. Argumentei que a permanência deles no mesmo ambiente que eu inviabilizava a continuidade dos trabalhos do setor. Deixei claro para a diretoria que a presença física daquela dupla representava um risco constante à paz do departamento. Sugeri que fossem colocados em um escritório remoto onde suas atitudes nocivas não pudessem contagiar equipes produtivas. Era a única solução razoável para preservar a integridade da gerência e o foco nos resultados. Para fundamentar o pedido de transferência, argumentei com toda sinceridade que os olhares intimidadores deles me faziam sentir insegura. Afirmei no memorando que me sentia diariamente agredida e ameaçada dentro da minha própria sala executiva por causa daqueles funcionários. Cada encarada de Mário e Sandra era um ato de agressão não verbal projetado para me desestabilizar emocionalmente. Nenhuma gestora deveria ser obrigada a trabalhar sob o jugo da intimidação promovida por subordinados mal intencionados. Aguardei a resposta da diretoria convicta de que a alta cúpula saberia proteger quem realmente produz. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: proibir falar de filhos e colocar espelhos convexos virados para a mesa dos funcionários? Você não está gerindo um setor de consultoria, você está tentando fundar uma seita ditatorial no 12º andar. Resposta da OP. Empresas de alto rendimento e foco em resultados não podem ser geridas com sentimentalismo paternalista e conversas fiadas sobre filhos. Se eles quisessem um ambiente relaxado para bater papo, deveriam ter ido trabalhar em um parque de diversões, não sob a minha gestão. Usuário anônimo 2 diz: você pediu a transferência de 2 analistas sênior porque se sente intimidada pelos olhares deles? Acha mesmo que a matriz vai transferir 2 profissionais produtivos em vez de tirar a gerente que pirou? Resposta da OP. Minhas métricas de gestão são impecáveis e a alta diretoria sabe exatamente o valor inestimável de uma liderança forte e disciplinada. Tenho certeza absoluta de que a matriz vai punir os conspiradores e proteger quem realmente mantém essa empresa funcionando. Atualização 3. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização e a tensão no escritório continuava em níveis alarmantes. A matriz corporativa finalmente respondeu à situação caótica enviando um auditor corporativo sênior para averiguar o caso. O auditor designado foi o Aaron, um profissional frio que chegou com a missão de examinar a conduta da equipe e o clima organizacional. Quando soube da chegada dele, senti um alívio enorme no meu peito indignado de gestora. Acreditei piamente que a auditoria seria a minha salvação definitiva contra as mentiras de Mário e Sandra. Achei sinceramente que aquela auditoria seria a minha oportunidade perfeita para mostrar a Aaron toda a verdade dos fatos. Planejei apresentar cada relatório de desempenho e expor a insubordinação crônica daquela dupla de subordinados. Eu tinha certeza de que um auditor experiente enxergaria através das desculpas esfarrapadas de Mário e Sandra.
Preparei uma apresentação detalhada destacando a minha dedicação e o desrespeito sofrido no dia do terremoto. Estava confiante de que o relatório final de Aaron culminaria na demissão justa dos meus perseguidos conspiradores. No entanto, a investigação conduzida por Aaron tomou um rumo totalmente imprevisto, estranho e desastroso para minha posição. Em vez de focar no comportamento debochado de Mário, Aaron começou a periciar o sistema de TI e as comunicações do prédio. Ele pediu acesso irrestrito aos logs dos e-mails corporativos recebidos no dia do abalo sísmico. Fiquei incomodada com aquela devassa na minha privacidade de gerente, mas mantive a postura de quem não deve nada. Não imaginava que um detalhe técnico seria usado de forma tão maldosa contra a minha conduta ilibada. Durante a checagem rigorosa dos registros daquele dia fatídico, Aaron cruzou dados do servidor da empresa com os órgãos públicos. Ele descobriu uma informação mantida em segredo oficial que mudou completamente o rumo das conversas na auditoria. Revelou que a Defesa Civil do município havia emitido um alerta oficial de emergência naquele exato horário. O comunicado exigia a evacuação imediata e obrigatória de todos os prédios empresariais situados naquela zona da cidade. Essa descoberta caiu como uma bomba no meio das reuniões internas conduzidas pelo auditor. A razão apresentada pela Defesa Civil no alerta oficial era extremamente grave e assustadora para qualquer um. Engenheiros do município haviam detectado fissuras estruturais ocultas e perigosas nos pilares de sustentação do 12º andar. O risco de um colapso parcial durante as réplicas do tremor era real e exigia o esvaziamento imediato do andar. Aquela informação técnica explicava o motivo pelo qual o prédio havia balançado tanto durante o abalo inicial. Todos no escritório ficaram pálidos ao ouvir a leitura daquele relatório feito por Aaron. O ponto mais devastador da auditoria revelou que o e-mail com a ordem de evacuação obrigatória tinha chegado direto na minha caixa de entrada. A mensagem da Defesa Civil entrou no meu sistema exatamente 10 minutos antes de eu ameaçar a equipe com demissão por justa causa. Era aquele mesmo e-mail que eu havia deletado deliberadamente sem ler para não interromper a reunião importante. Eu achava que era apenas um aviso automático sem urgência que tiraria a atenção do trabalho trimestral. Nunca imaginei que aquele clique no botão de apagar se voltaria contra a minha gestão dessa forma traiçoeira. Para piorar o meu quadro diante de Aaron, descobriu-se como Mário havia tomado a decisão de sair naquele dia. Mário só soube do alerta de evacuação porque recebeu uma notificação de emergência no celular emitida pelo Comitê de Segurança do prédio. Ele não estava inventando uma desculpa fútil sobre os filhos para cavar uma folga como eu acusava com tanta certeza. Ele estava seguindo uma orientação clara de emergência que havia sido enviada para todos os condôminos da torre. Essa revelação destruiu completamente a premissa de insubordinação que eu havia construído com tanto esforço. A notificação oficial recebida por Mário tornava a saída dos funcionários não apenas totalmente permitida, mas legalmente obrigatória por lei. Ninguém na equipe cometeu abandono do posto de trabalho ao evacuar um edifício com risco estrutural iminente. Eles estavam apenas salvando as próprias vidas diante de um perigo real ratificado pelos órgãos competentes do município. Toda a minha tática de impor autoridade baseada no descumprimento de deveres caiu por terra na frente de Aaron. Fiquei completamente desarmada sem ter como justificar a minha ameaça de demissão coercitiva. Minha tentativa obsessiva de demonstrar poder e ocultar o aviso para manter a autoridade virou uma armadilha fatal contra mim. O ato de ter apagado o e-mail oficial tornou-se a prova documental e irrefutável da minha negligência grave frente ao setor. Aaron anexou os logs do servidor mostrando que recebi e decretei a exclusão da mensagem oficial do órgão público. Ele registrou no relatório que expus dezenas de vidas ao risco de morte por mero capricho de manter uma reunião. A minha imagem de gestora responsável foi completamente triturada pelos fatos técnicos expostos na auditoria. Fiquei em choque absoluto assistindo Aaron digitar cada linha daquele relatório acusatório contra a minha administração. Tentei argumentar que não fiz por mal e que o e-mail parecia apenas mais um spam corporativo sem relevância imediata. Aleguei que minha intenção foi proteger a produtividade e evitar que pânicos desnecessários atrapalhassem os negócios da firma. No entanto, Aaron sequer olhou para mim com compaixão enquanto registrava as minhas infrações graves no documento. Sua postura fria mostrou que a matriz já tinha decidido o meu destino profissional naquele momento. Mário e Sandra acompanharam a apresentação dos achados da auditoria com um olhar de triunfo que me rasgou o peito. Eles viram a tese que sustentaram desde o início ser validada por um auditor neutro enviado pela própria diretoria.
Senti uma profunda indignação por ter sido traída pelo próprio sistema de e-mails da empresa que sempre servi com amor. Era uma injustiça terrível transformar um pequeno erro de julgamento em uma acusação de negligência criminosa contra mim. Eu era a verdadeira vítima de um sistema que não perdoa pequenas falhas de uma gestora dedicada. Fechei a porta da minha sala ao final da reunião de auditoria, sentindo o chão desaparecer sob os meus pés executivos. Aaron deixou claro que encaminharia o relatório conclusivo com urgência para a diretoria de recursos humanos e para o jurídico. A ameaça de um desligamento sumário e de um processo formal pairava sobre a minha cabeça como uma nuvem negra. Em nenhum momento reconheci que estava errada, pois sabia no fundo que agira com a intenção de manter a ordem. Sair daquela sala como a vilã de uma tragédia que eu tentei evitar foi a maior dor da minha carreira. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: já passei por isso com um gestor autoritário que escondeu um comunicado de vazamento de gás para não parar a produção. No fim, o ego de vocês é tão gigante que vocês preferem ver o prédio cair do que admitir que não têm o controle absoluto do mundo. Resposta da OP: isso é uma mentira absurda e uma comparação descabida. O e-mail da Defesa Civil que chegou na minha caixa parecia apenas uma mensagem automática de rotina sem nenhuma urgência real. E a minha prioridade era manter a equipe focada nas entregas do dia. Usuário anônimo 2 diz: que sabor ver o auditor Aaron desmascarar ao vivo que você apagou de propósito o e-mail de emergência. Sua ganância de poder quase custou a vida de todo mundo do 12º andar. Resposta da OP: é óbvio para qualquer pessoa inteligente que o Aaron e o Mário se uniram em uma armação corporativa suja para arruinar minha reputação profissional. Eles manipularam os logs do sistema para fazer parecer que cometi uma falta grave quando eu só queria manter a ordem. Atualização 4. Já se passou um mês desde a última atualização e a minha vida virou um verdadeiro pesadelo do qual não consigo acordar. O resultado final da auditoria conduzida por Aaron foi absolutamente devastador para minha carreira e para o meu futuro. A diretoria da empresa não demonstrou a menor gratidão pelos anos de serviço impecável que prestei àquele departamento. Eles leram o relatório com olhos frios de burocratas e tomaram a decisão mais cruel possível contra a minha pessoa. A estrutura inteira que construí com tanto suor desmoronou em uma única reunião a portas fechadas. Assim que a ocultação deliberada do alerta de segurança veio à tona, fui demitida por justa causa sem direito a qualquer indenização. A empresa fundamentou meu desligamento alegando negligência gravíssima e violação direta das normas de segurança do trabalho. Acusaram-me formalmente de colocar em risco consciente e deliberado a vida de toda a equipe do 12º andar. Fui escoltada por seguranças do edifício até a rua como se fosse uma marginal perigosa sem nenhum respeito. A humilhação de carregar minhas coisas em uma caixa de papelão diante dos meus ex-subordinados me marcou para sempre. O encerramento do meu contrato foi apenas o primeiro passo da destruição total da minha vida profissional e pessoal. Como se o colapso abrupto da minha carreira não fosse o suficiente para me punir, a vingança de Mário e Sandra continuou. Eles não se fecharam em comemorar a minha demissão da empresa e decidiram levar o conflito para a esfera judicial. Usaram os achados do relatório de Aaron como munição para mover ações judiciais contra a minha pessoa física. A crueldade com que eles perseguiram a minha ruína financeira e moral ultrapassou qualquer limite humano. Mário e Sandra entraram com ações cíveis individuais pesadas contra mim exigindo indenizações astronômicas por danos morais. Alegaram nos processos que sofreram traumas psicológicos graves por causa do confinamento e do risco de morte ao qual os expus. Afirmaram no tribunal que foram expostos ao perigo direto de desabamento devido à minha recusa em liberar a evacuação do prédio. Recebi as citações judiciais na minha porta, ficando desesperada sem saber como custear advogados para me defender dessas acusações. Minha economia de uma vida inteira agora está ameaçada por causa dessa perseguição sem fim. A notícia da minha demissão por justa causa e dos processos judiciais se espalhou como rastro de pólvora pelo mercado. Os diretores da empresa fizeram questão de queimar o meu nome em toda a rede de consultorias da região. Todas as portas do mercado corporativo se fecharam sumariamente para mim em questão de poucos dias. Passei a ser vista como uma profissional tóxica, perigosa e incapaz de gerir equipes em situações de crise real. Meu currículo, antes impecável e admirado por todos, tornou-se uma mancha que ninguém no setor quer contratar. Hoje, estou completamente sozinha no silêncio sufocante do meu apartamento, vendo o telefone não tocar durante dias seguidos. Ninguém mais me liga para pedir conselhos executivos ou para me fazer convites de trabalho como costumavam fazer no passado.
Os amigos que eu julgava ter no ambiente corporativo sumiram misteriosamente assim que a minha queda se concretizou. Olho para as paredes do meu quarto e sinto o peso insuportável do isolamento social ao qual fui sumariamente condenada. A solidão me devora a cada segundo enquanto repasso os detalhes de tudo o que aconteceu comigo. Diante do vazio da minha rotina e do ostracismo profissional, fui forçada a encarar a dura e crua realidade dos fatos. Não há mais como culpar a sorte, os e-mails do sistema ou o suposto complô entre Mário, Sandra e o auditor Aaron. Tive que olhar no espelho e reconhecer o padrão destrutivo que me acompanhou ao longo de toda a minha trajetória na liderança. Minha postura inflexível e meu apego doentio ao poder foram as verdadeiras ferramentas da minha própria ruína. A ilusão de que eu era uma líder perfeita e injustiçada finalmente ruiu perante o peso esmagador da verdade. Aquela minha necessidade doentia de ter razão em absolutamente tudo e de exigir vassalagem cega de todos me destruiu. Minha tendência crônica de me colocar como vítima injustiçada diante de qualquer contestação legítima cegou-me totalmente para os fatos. Eu era incapaz de ouvir um conselho, de aceitar um alerta ou de reconhecer a humanidade nas pessoas que trabalhavam comigo. Tratei a dor e o medo alheios como piadas corporativas porque me julgava superior a qualquer sentimento de vulnerabilidade. Essa cegueira moral e essa soberba foram os verdadeiros venenos que ingeri achando que estava me fortalecendo. A minha obsessão em ser o centro das atenções e de provar minha autoridade a todo custo custou-me tudo o que valia a pena. Foi essa vaidade desmedida que fez com que eu trancasse portas com cadeados, ignorasse perigos estruturais reais e humilhasse subordinados. Fechei os olhos para alertas explícitos de segurança apenas para não perder o controle do microfone durante uma reunião medíocre. Destruí a convivência, espalhei o terror no setor e criei inimigos onde poderia ter construído uma equipe leal e eficiente. Coloquei o meu orgulho inflado acima da própria integridade física das pessoas que dependiam das minhas decisões. No fim das contas, destruí com minhas próprias mãos a única coisa que eu tentava desesperadamente proteger e cultivar: o meu prestígio, o meu lugar de liderança, a minha imagem de executiva de sucesso e o respeito no mercado evaporaram para sempre. Tudo o que construí em anos de dedicação foi queimado na fogueira do meu próprio egocentrismo desenfreado e inconsequente. Troquei uma carreira brilhante pela satisfação medíocre de me sentir dona da razão por alguns minutos em uma tarde de quinta-feira. O preço da minha vaidade foi o naufrágio completo da minha vida profissional e a perda da minha dignidade. Fiquei sem emprego, sem renda, sem amigos e sem o respeito que eu tanto exigia dos outros através da força e do medo. Sinto um amargor profundo no peito ao perceber que as pessoas que eu desprezava continuam vivas, trabalhando e reconstruindo suas rotinas. Mário e Sandra estão livres da minha tirania, enquanto eu permaneço presa na prisão mental que eu mesma construí com meu ego. Cada notificação judicial que chega na minha caixa de correio é um lembrete doloroso do desastre que provoquei por falta de humildade. Não há tribunal ou recurso capaz de me devolver a reputação que eu mesma fiz questão de triturar. Termino este relato com a amarga e dolorosa certeza de que o meu próprio ego foi o único responsável pelo meu naufrágio total. Não fui vítima de um motim, de subordinados ingratos ou de um auditor injusto que quis puxar o meu tapete. Fui a única arquiteta da minha desgraça ao colocar o meu desejo de mando acima do bom senso e da preservação da vida. Pago agora o preço mais alto por ter sido uma mulher cega pelo próprio poder e incapaz de exercer a menor empatia. A minha história fica como monumento à tolice de quem confunde liderança com tirania e orgulho com autoridade.